Daniela vê Memo e Úrsula se beijando na frente do restaurante. Leonardo a chama e quando Memo se aproxima, ela informa que está ali para falar com ele. Úrsula questiona o que Daniela quer, já que afastou Memo e agora age como se nada tivesse acontecido. Memo pede para Úrsula se acalmar. Daniela solicita uma conversa a sós com ele. Úrsula insiste que tudo o que Daniela tiver a dizer ao seu futuro marido deverá ser na sua frente. Memo a tranquiliza e leva Daniela para conversar em sua casa. Úrsula pergunta a Leonardo por que ele não fez nada. Ele a aconselha a confiar em Memo. Úrsula sente que sempre que a lagartixa se aproxima de Memo, há perigo no ar. Leonardo recorda a confissão de seu irmão sobre Daniela. Úrsula percebe a expressão de Léo e, desconfiada, pergunta se Memo disse algo. Daniela menciona a Memo que já soube sobre o pedido de Fausto para que ele retornasse a trabalhar com ela. Memo confirma, mas explica que não respondeu porque não trabalhava para Fausto. Daniela admite que Isabela está triste com a saída dele e também gostaria que ele voltasse. Ela reconhece que foi injusta ao demiti-lo. Memo responde que ficaria feliz em voltar a trabalhar para ela. Daniela deixa claro que se Memo deseja retornar, precisa manter um vínculo profissional e não podem misturar as coisas, ou isso não funcionará. Memo assegura que sabe qual é o seu lugar. Úrsula continua pressionando Leonardo a revelar o que sabe sobre Memo. Léo pergunta se ela acha que Memo faria algo para prejudicar sua filha se envolvendo com Daniela. Úrsula ainda sente que está certa. Amparo vê Lupita abatida e diz que chegou a hora de parar de lamentações. Elas precisam se concentrar nas coisas boas. As autoridades vão retirar os lacres do restaurante e precisam se apressar para o dia seguinte. Lupita se anima a ajudar a mãe. Fausto chama a Gabi para o seu escritório. Com um tom autoritário, a informa que a reabertura do restaurante não tem relação com seus planos para o terreno. Gritando, ele exige que ela convença sua mãe a vender. Ele ameaça seu emprego e o bônus oferecido caso não consiga, deixando Gabi constrangida. Ao ouvir a conversa, Eugênio entra na sala. Ele repreende Fausto, alegando que essa não é a maneira correta de agir. Diz que não pode pressionar a jovem para que sua mãe venda a propriedade. Do lado de fora do restaurante, a ansiedade é palpável. Todos aguardam a remoção dos lacres. Memo e Daniela retornam da conversa. Daniela, ao saber da reabertura, cumprimenta Amparo com entusiasmo. Úrsula pondera que aquele é um momento familiar. Daniela considera que talvez fosse melhor ir embora. No entanto, Memo a convence a ficar e participar da celebração. Nesse instante, um carro das autoridades estaciona, procurando por Amparo. Ela recebe a cópia da resolução do caso e os lacres começam a ser retirados. Ela sente vontade de gritar que o restaurante reabrirá no dia seguinte e todos celebram. Quando Daniela se despede, ela pergunta se verá Memo no dia seguinte e ele confirma. Úrsula, insatisfeita, observa enquanto todos se apressam para dentro do restaurante. Fausto, ainda no escritório, ordena que Gabi saia. Eugênio então explica a Fausto que, embora o terreno seja apenas uma propriedade para ele, para aquelas pessoas é o lar delas. Fausto responde que por isso mesmo está oferecendo um excelente valor. Eugênio, porém, defende que ele não deve manipular Gabi para convencer Amparo a vender. Fausto rebate afirmando que negócios são negócios. Diz que a venda beneficiará a construtora, da qual ele e Eugênio são sócios. Ele acredita que todos sairão ganhando com a venda, incluindo os santos, que receberão milhões. Eugênio, cético, pergunta se Fausto realmente acredita nisso. Fausto, já irritado, responde que o que faltava era Eugênio se colocar ao lado do povo. Quando se prepara para sair, Eugênio avisa que a conversa ainda não acabou. Fausto, imperturbável, deixa claro que ninguém está sendo enganado e que a compra trará benefícios para todos. Logo depois, Eugênio diz a Gabi que não concorda com o que Fausto está pedindo, nem com a forma como ele está fazendo isso. Gabi pede que ele não se preocupe, mas Eugênio lembra que essa é sua empresa e que ela faz parte de uma família que ele respeita. Gabi sorri, dizendo que ele já ajudou com o empréstimo e que graças a isso sua mãe poderá reabrir o restaurante. Eugênio se sente satisfeito por ter contribuído ao menos com um pouco. Gabi confessa que se sente mal por trabalhar para Fausto, mas Eugênio a tranquiliza, dizendo que a família é o mais importante. Eugênio manda lembranças para Amparo e diz que fica feliz pela reabertura do restaurante.
Quando Sebastian chega, Gabi comenta que o pai dele é uma boa pessoa e ele brinca dizendo que eles compartilham os mesmos genes. Ele avisa que já chamou João Paulo para o restaurante e pede que Gabi não se demore. Gabi diz que precisa avisar Lupita, mas Sebastian prefere fazer uma surpresa para evitar ser bloqueado de novo. No restaurante, todos agradecem à Virgem pela reabertura. Jerusa mostra a Daniela o telescópio quebrado de Memo, que encontrou no lixo. Daniela comenta que Fausto havia dito que devolveria o telescópio. Isabela chora ao ver o estado do telescópio, perguntando como verá as estrelas e cumprimentará sua outra mãe. Daniela tenta consolar a filha. Fausto reclama com Macário sobre a reabertura do restaurante e revela que soube por Salinas que ele pediu para retirar a cláusula. Macário nega, acusando Salinas de mentir e sugere que Salinas explique por que não avisou sobre a investigação. Fausto pergunta se Macário teve algo a ver com a detenção de Salinas, mas ele nega. Fausto se arrepende de confiar em Macário e o chama de inútil. Macário tenta conter a raiva. À noite no restaurante, Gabi chega com Sebastian e João Paulo abraçando Leonardo. Ele diz que Lupita e Amparo prepararam pratos deliciosos, mas Gabi pergunta por que o tio está sério. Leonardo conta que o inspetor corrupto estava em conluio com Macário. Gabi pergunta como souberam disso e Leonardo explica que foi Lupita quem descobriu e contou a Amparo. Quando Fausto chega em casa, Daniela o enfrenta em relação ao telescópio quebrado, buscando entender o que o levou a fazer algo assim. Fausto responde que Isabela lhe faltou com respeito e que agiu dessa forma para lhe dar uma lição. Daniela então questiona se ele realmente entende o significado daquele objeto para a menina. Fausto, por sua vez, indaga por que deveria se importar com um objeto que seu assistente havia dado a Isabela. Daniela explica que o telescópio servia como um consolo para Isabela, principalmente após descobrir sobre sua adoção, pois ela o utilizava para observar as estrelas e sentir que se comunicava com sua mãe biológica no céu. Nesse momento, Isabela desce as escadas e começa a ouvir a conversa. Fausto, sem hesitar, afirma que a mulher de quem Daniela fala já não está mais viva nem mora em uma estrela e que é hora de Isabela se dar conta disso. Ele promete comprar um novo telescópio para que Isabela enxergue com clareza que as estrelas não guardam os mortos. Isabela, se aproximando, o chama de mentiroso e, entre lágrimas, diz que sua mãe vive sim naquela estrela, pedindo a Daniela que confirme que sua mãe continua cuidando dela. Enquanto isso, Gabi confronta Lupita, questionando por que ela contou tudo a Amparo, quando ela e seu avô já haviam tomado conta da situação. Lupita se defende, dizendo que estava tomada pela dor, incapaz de acreditar na traição de seu pai. Gabi a repreende, dizendo que não pode falar assim sobre seu pai e reafirma que ele está arrependido. Lupita, por sua vez, critica Gabi por se aliar a Macário, mas Gabi explica que tanto ela quanto Humberto tentaram evitar que Amparo soubesse de tudo, com o intuito de evitar um conflito maior. Ela avisa que se os pais se separarem, será culpa de Lupita por espalhar fofocas. Fausto, impaciente, exige que Isabela se retire para o quarto e pare de interferir nas conversas de adultos. Daniela, no entanto, corrige e diz a Isabela que seu pai não sabe do que está falando. Ela tranquiliza, dizendo que sua outra mãe mora naquela estrela brilhante que viram naquela noite, a mais linda de todas. Fausto critica Daniela por enganar a filha e declara que Isabela já tem idade para entender que o mundo não é um conto de fadas. Daniela responde que o mundo também não precisa ser um lugar cruel e sugere que ele saia dali. Fausto, irritado, retruca que se Isabela está tão rebelde é porque está seguindo o exemplo de Daniela. No entanto, como chefe da casa, exige respeito. Isabela, com firmeza, impede que Fausto grite com sua mãe e se queixa de que ele não a ama, sempre a olha feio e a faz chorar. Fausto, enfurecido, ameaça ensiná-la a respeitá-lo, mas Daniela o impede de tocar na filha com um gesto protetor. Isabela, com dor, declara que gostaria que seu pai fosse Memo. Fausto, fora de si, ameaça bater em Isabela, mas Daniela, em um ato de defesa, o impede com um empurrão, fazendo Fausto cair no chão. Lupita não consegue entender como Gabi pode ficar ao lado do pai, depois de tudo que ele fez à família. Mas Gabi pede que ela o respeite e afirma que agora, mais do que nunca, ele precisa delas. Lupita, com firmeza, responde que nunca será capaz de perdoá-lo. Gabi a repreende, dizendo que ela deveria ter conversado com ela antes de falar com Amparo.
Lupita questiona se Gabi a teria forçado a mentir, mas afirma que não é mentirosa e que para ela, Gabi e seu pai são iguais. Gabi reconhece que, embora não sejam perfeitos e tenham cometido erros, sempre soube que poderia contar com Lupita. Ela acredita que, apesar de tudo, Lupita sabe que ela não é uma pessoa má e merece uma chance de mudar. Ela afirma que já está fazendo isso e critica Lupita por ter fechado a porta para Macário, acusando-a também de ter traído a confiança deles. Acreditando que Amparo já está mais calma, Macário pede para conversar com ela. Amparo revela já estar sabendo que ele mentiu sobre a renovação da licença, mas resolveu o problema sozinha. Macário, em tom de súplica, pede que Amparo não seja tão dura com ele, mas Amparo, exausta, só deseja descansar e que o dia termine logo. Gabi e Lupita se aproximam, enquanto Macário, ainda em dúvida, pergunta onde ele irá dormir. Amparo, com firmeza, exige que ele saia imediatamente da casa. Gabi avisa que vai acompanhar o pai, mas Macário a impede e, ao mesmo tempo, Amparo também proíbe que a filha vá. Úrsula, por sua vez, avisa Memo que não quer que ele volte a trabalhar com Daniela, enquanto ele, tentando se explicar, diz que Úrsula já se comprometeu a apoiá-lo. Úrsula afirma que, caso ele volte a trabalhar para Daniela, terá que esquecê-la. Memo, decidido, considera que talvez seja melhor adiar o casamento até que as coisas se resolvam. Daniela confronta Fausto por ter tentado agredir sua filha e ele responde que Isabela nunca foi tão rude. Ele responsabiliza Daniela por insistir em fazer a filha conviver com aquelas pessoas e diz que tudo mudou desde que ela trouxe Memo para dentro de casa. Daniela pergunta por que então ele pediu para recontratar Memo. Fausto explica que foi porque Isabela sente falta dele, mas admite que talvez tenha cometido um erro. Daniela afirma que o erro foi dela por achar que ainda compartilhavam os mesmos ideais e valores. Ela questiona onde foi parar o homem por quem se apaixonou. Fausto responde que quem está mudando é Daniela, observando que ela tem sido mais gentil com os empregados do que com ele. Ele se prepara para sair e Daniela quer saber para onde ele está indo. Fausto responde que vai para um lugar onde não se sinta asfixiado. Daniela pergunta se é ela quem o sufoca e Fausto, sem querer entrar em mais detalhes, diz que não foi isso que quis dizer. No entanto, sugere que ela não o force a explicar. Enquanto isso, Amparo impede Gabi de sair de casa e Macário pede que ela obedeça à mãe. Gabi, desesperada, pede para Amparo dar uma nova chance a Macário. Macário começa a fazer promessas, mas Amparo, já exausta, responde que irão conversar no dia seguinte. Ele então pergunta se vai embora ou fica, e Amparo deixa para sua consciência decidir. Macário escolhe passar a noite no caminhão, mas pede que Amparo não desista dele, afirmando que a ama e que ela e os filhos são tudo para ele. Amparo, decepcionada, pergunta por que ele não pensou nesse amor antes de agir de maneira desonesta. Antes de sair, Macário garante a Gabi que tudo será resolvido. Isabela diz a Daniela que está muito triste e que Memo ficará arrasado quando descobrir que seu telescópio foi destruído. Daniela promete que explicará a Memo e que ele compreenderá, pois a ama muito. Isabela pergunta por que seu pai não a ama mais e Daniela responde que ele a ama, mas teve apenas um dia difícil. Daniela então compartilha uma ótima notícia para fazer Isabela sorrir. Amanhã, Memo retornará ao trabalho com ela, o que deixa a menina imensamente feliz. Ela também revela que foi Fausto quem convenceu Memo a voltar, pois não quer ver Isabela triste. Isabela se sente aliviada e acredita que seu pai ainda ama. Amparo reprova a Gabi por não ter contado a verdade sobre Macário. Gabi responde que ele está profundamente arrependido, pedindo que sua mãe o perdoe. Amparo diz que o que Macário fez foi muito grave. Gabi expressa seu desejo de que seus pais não se separem. Amparo pede que Gabi não se concentre apenas no pai, pois ela também se sente traída e admite que não consegue mais olhar para o marido da mesma forma, buscando o apoio de suas filhas. Amparo reconhece que tudo isso as afeta profundamente e diz que mais do que nunca quer que Gabi e Lupita se reconciliem. Lupita e Gabi se desculpam e se abraçam. Amparo se preocupa com a reação de Zé Maria e questiona o que dirá quando ele perguntar por que ela expulsou o pai de casa. Amparo começa a chorar e suas filhas a abraçam para consolá-la. No quarto, Daniela chora enquanto observa um porta-retratos de seu casamento com Fausto. Ao deixá-lo cair, o porta-retratos quebra. Enquanto isso, Fausto tenta aliviar sua frustração com Karen.
Gabi e Lupita conversam até que Sebastian aparece e Gabi os deixa sós. Sebastian oferece companhia a Lupita, dizendo que às vezes é mais fácil falar sobre a família com alguém de fora. Lupita responde que está exausta de tudo e Sebastian pergunta se até mesmo dos amigos que se preocupam com ela. Lupita repousa a cabeça no peito de Sebastian e desabafa sobre a traição de seu pai. Enquanto isso, Gabi admite a João Paulo que foi melhor que todos soubessem a verdade sobre o que seu pai fez. João elogia Gabi, dizendo que ela é muito nobre e espera que Macário reconheça o que ela fez, oferecendo-lhe uma chance enquanto todos se afastaram. Gabi teme que seus pais se separem e imaginava que eles teriam um amor duradouro como o dos avós, mas isso não aconteceu. João a consola, afirmando que o amor deles será o mais forte e resistirá a qualquer adversidade.